Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude, sempre levando até você informação sobre saúde, diversas saúdes, saúde espiritual, a financeira, a emocional, e temos feito uma campanha agora, uma sessão, várias sessões do programa com o Dr. Fábio Rainha e com o Dr. Carlos Eduardo. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Fábio, meu amigo. Obrigado, meu amigo querido. Mais uma vez. É muito legal estar aqui. Para mim, não é que é uma diversão, mas é algo muito prazeroso, porque é a vontade, o querer de levar a informação às pessoas. Você sabe que o meu marido trabalha no mundo corporativo, ele falou assim, nossa, mas você está sempre dando risada. Eu disse, então, o que eu aprendi é que se não for divertido, não é sustentável. Perfeito. Não é, né? Você é a única coisa que faz com que a vida caminhe de maneira melhor e mais saudável. Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, praticamente, acredito eu, vamos perguntar agora para o Dr. Fábio, uma grande parte da população idosa sofre com isso, que é a pressão alta. Eu até achava, doutor, que a pressão alta é algo que você só tivesse com mais intensidade na terceira idade. Tá certo. Essa é uma informação correta, é uma doença do envelhecimento, tá bom? Aos 90 anos, quase que 95% dos pacientes são hipertensos. Então tem correlação com o processo natural de envelhecimento, sim. O que a gente encontra hoje em dia é uma inversão, uma perversão. Você vê pacientes cada vez mais jovens e hipertensos. Daí é a nossa bate-papo, que é muito interessante. Você sabe que me preocupa, porque realmente eu vi que eu sempre ouvia, né, desde criança, que a diabetes e a pressão alta eram realmente duas doenças da terceira idade, né? E eu que nunca tomei remédio, comecei essa semana a tomar remédio para pressão alta. Eu falei assim, não, peraí, gente, calma, o que eu tô fazendo errado aqui? Então. O que eu tô fazendo Sandra, errado? Isso vale para todos nós, não é para você que começou a tomar o remédio, é para mim que não tomo nada e espero continuar assim por muito tempo, e para aquele que já está há muito tempo tomando. Que a hipertensão é uma doença que ela é silenciosa. Então é o primeiro mito que a gente tem que quebrar, falar que hipertensão dá sintomas. Raramente dá sintomas. Mas você sabe que quando um médico disse que o meu problema era um pico noturno, eu falei assim, nossa, porque eu não tenho dor, eu não tenho mal-estar. Então, realmente, a pressão baixa tem sintoma, né? Então, quando a pressão é muito baixa, a pessoa, por dificuldade de fluxo cerebral, começa a ter tontura, turbação visual, mas são pressões muito baixas. E para ter pressão baixa, normalmente, existe uma causa desencadeadora aguda ali, né? Então, a gente vai discutir uma perda de sangue, vai discutir uma desidratação, uma arritmia. Mas então, no contexto geral assim, você vai ter um fator desencadeante. E a hipertensão como doença do século, aí, que é uma doença que está bem evidente, talvez desconsiderando o tabagismo, é o fator de morte no mundo mais evidente, né? Então, quando você fala de fatores de morte no mundo, você vai falar sobre tabagismo em primeiro lugar, hipertensão em segundo, diabetes em terceiro e sedentarismo em quarto. Então, até lembrando um bate-papo que a gente teve há pouco, né, onde nós tivemos o exemplo de uma pessoa que disse que os meus exames são normais. Eu não falei dos exames de colesterol aqui em nenhum momento. Então você fala assim, o colesterol é um fator importante? Mas dos 4 primeiros que eu falei, não entrou colesterol ainda. Então se você pegar o paciente que é sedentário, se você mudar o estilo de vida dele, ele controla a pressão alta, ele controla o açúcar, e muito dificilmente alguém que seja uma pessoa que faça atividade física aeróbica regularmente vai conseguir fumar, porque são coisas que são contrárias. Então, com a mudança de um aspecto na vida, você consegue melhorar outros também. Uhum. E exatamente o que acontece no nosso organismo envelhecido que nos faz ter uma certa propensão à pressão alta? O que acontece? Então, Sandra, ao longo do tempo, a gente tem no processo de envelhecimento a calcificação dos vasos no organismo, né, as artérias. É um dos fatores que deixa então, a onda de pulso mais resistente. Outros fatores envolvidos, que é o aumento, a ingesta de sódio. Outro fator envolvido, doenças que possam aparecer associadas, porque você tem a hipertensão primária e a secundária. A primária é do envelhecimento, a secundária é por uma outra causa existente. Então, dentro das questões primárias ainda, você fala então que o enrijecimento das artérias, que é provocado pela calcificação no processo de envelhecimento, é o fator de geração da hipertensão arterial sistólica, né? Que é aquela primeira que a gente fala, que é o 15, ou que na verdade sendo 150 milímetros de mercúrio, ou 13, que é o 130 milímetros de mercúrio. Então a famosa 12/8 ela é verdadeira, né? É uma boa pressão.
E aí o que eu quero hoje debater com você é justamente isso. O que é hipertensão, o que não é hipertensão, o que é bom, o que não é bom em termos de níveis de pressão. E, de novo, a alimentação, inclusive alimentos salgados ou não, conta muito, né? Conta muito, né? Hoje nos enlatados embutidos, a oferta de sódio é muito alta, né? E sódio é um eletrólito que é presente no nosso corpo já, em grande quantidade. Nós temos muito sódio no corpo, faz parte do metabolismo natural nosso. Só que a ingesta a mais do que é necessário é um fator que gera o quê? Aumento da pressão arterial. Porque você vai acumular mais líquido no corpo. Por conseguinte, a pressão dentro do vaso vai aumentar por excesso de volume. E eu já até falei num outro programa contigo, né, de uma nutróloga que eu tenho acompanhado, e ela disse que nós vamos conseguir entender exatamente o que está acontecendo com o nosso organismo através da alimentação daqui a alguns anos. A gente vê as crianças, as meninas hoje, doutor, com 9 anos de idade, muitas vezes com totalmente desenvolvido, né, o organismo desenvolvido, e você fala, gente, mas é só uma criança. Eu acredito que tem muito a ver com esses hormônios da alimentação, né? Tem a ver com a exposição solar, com a oferta dos hormônios. Quando se fala de hormônio, a hipertensão é uma doença carregada por hormônio também, mas o hormônio, existe um mecanismo renal da hipertensão, que tem correlação com o sistema renal, já são nomes mais complicados, renina, angiotensina, que aí sim você vê que o sódio atua nesse processo todo também. Quando a gente fala de doença, muitas vezes existe a doença no idoso e também na criança, como diabetes tipo 1. No caso da hipertensão, o tratamento que é feito numa criança que tem problema na pressão, na sua pressão corporal, também é o mesmo do idoso ou não? São outras medicações? Perfeito. Não, as medicações são parecidas mesmo. Existem algumas que a gente acaba evitando pela faixa etária mesmo que a criança, a gente acaba poupando algumas medicações. O fato é que é entendimento de que a pressão arterial, tem pacientes que falam, minha pressão boa é tanto, a minha pressão boa é tanto. Não tem. O padrão do adulto, da criança e do idoso é o mesmo perfil. Então esse é um mito que caiu por terra também. Então existe o consenso internacional para a pressão arterial, que o Brasil também adota. Então onde os níveis pressóricos ideais, que a gente traduz como ideal, é entre 10 e 12 de sistólica, ou entre 100 e 120. De 12.1 em diante, a gente já chama de uma tendência, não é hipertensão, mas 12.1. Olha onde chegou aí, hoje é o último consenso norte-americano, que 12.1 em diante chama de tendência à hipertensão. E de 14 em diante já é hipertensão. No estágio 1, estágio inicial, leve, mas já é a doença. Então, quando você pega indivíduos com tendência à hipertensão, chama a atenção de fatores modificáveis para que esse paciente não evolua daqui a 10, 15 anos com uma doença efetiva. Então, o corpo dá sinais muito precocemente, muito antes de ter uma doença instalada, uma indicação medicamentosa, já vinha muito tempo dando sinais de que estava alterado. E tudo isso assintomático. Por isso que a visita ao médico é importante. Você vai para prevenir. Aquele conceito que nós já falamos sobre, eu não estou sentindo nada, eu não vou no médico. Não vou procurar pelo em ovo. Mas tem que ter essa mudança de postura. É por aí. Ainda mais com tudo que a gente... Esses dias eu assisti um programa da doutora Silvia, né, fundadora do Boldrini, e perguntaram para ela, né, se a causa do câncer tem a ver com a alimentação. Ela falou assim, olha, tudo que existe no meio ambiente que se torna você, ou seja, o ar que você respira, o alimento que você come, tem tudo a ver com o que pode acontecer no teu organismo, né? É sempre muito o que a gente conversa aqui nos programas com o Dr. Fábio. É óbvio que a genética conta, mas quando a gente fala de estilo de vida, essa é a maior porcentagem e é exatamente a única que a gente pode mudar. Né? Exatamente. E doutor, em termos de pressão corporal, até uma curiosidade, qual é o máximo que o ser humano consegue e pode chegar? Você diz que 14 já caracteriza pressão alta. Isso. Quando você vai tentar entender então que acima disso já é hipertensão, você tem estágios de pressão alta ou de hipertensão, e onde você considera que existem valores limítrofes. Se você pegar, por exemplo, devido ao esforço, não é parado. Então, o cara que vai fazer, por exemplo, o teste ergométrico, onde você um exame de esforço, onde você consegue mensurar todos os dados de coração, você consegue mensurar a questão do esforço físico, você consegue mensurar a capacidade cardiorrespiratória e você consegue mensurar a pressão arterial. Então, ao esforço, até 22 é normal.
Mas entenda que é o esforço, tem que frisar muito isso para não achar que está falando outra coisa aqui. Então, portanto, entende-se que uma pressão tolerável é até 22 ao esforço. Então, esse seria um limite que seria colocado para você. Acima disso, o risco é muito alto, né? Já vi pacientes com muitas variações, pressões mais altas do que essa, mas também como eu já vi pacientes com AVC com 17 de pressão. Então não é o valor em si, mas é o estilo como um todo que tem que entender do paciente e as suas comorbidades envolvidas. Tempo de doença tem que levar em consideração, tudo isso leva-se em consideração. Então, o que é pior? Um paciente está com uma pressão de 17 agora, nunca teve nada, ou um cara que está com 15 de pressão há 10 anos. 15 de pressão há 10 anos, com certeza tem já efeitos, lesão de órgão-alvo, lesão em coração, lesão em cabeça, lesão no olho, lesão no rim. Bom, é exatamente sobre isso que eu vou fazer a minha próxima pergunta, mas depois de um rápido apoio cultural. A gente já volta. Nós estamos aqui conversando sobre pressão alta em idosos e o Dr. Fábio acabou de dar um exemplo que é o seguinte, às vezes o paciente está com 15 de pressão a máxima nos últimos 10 anos e tem aquele que durante um mês só ficou com 17 de pressão. Então você disse que o que está há 10 anos com pressão 15 é muito pior, muito mais preocupante porque afeta os órgãos. Na verdade é entendimento, que às vezes a pessoa acha que é só 15, o meu normal é 15, isso é muito comum de encontrar no consultório, eu não fico bem com 12 de pressão. É porque o organismo já se adaptou a valores elevados de pressão, isso é ruim. Ou já houve um mecanismo de adaptação do corpo para poder se salvar, na verdade é isso. Então, os mecanismos de controle cerebrovasculares, de controle de pressão dentro do cérebro para permitir perfusão e tudo mais, estão todos já alterados. Por isso que ele não sente essa alteração mais. Então, o cara se adapta a essas variações, mas isso provoca alteração e chama-se de lesão de órgão-alvo. Então, e aí a minha pergunta é exatamente isso. Eu li num outro artigo científico que a diabetes, quando um idoso ou uma pessoa é diabética, a chance dela desenvolver a catarata é 3 vezes maior se ela não é diabética. No caso da pressão, qual é o órgão do organismo que mais é alterado se você tem há 10, 20 anos pressão alta? Então, é justamente essa sequência de órgãos que eu falei, que quando você analisa, inclusive, um paciente na urgência, quando o paciente está com uma urgência hipertensiva e a diferenciação, se aquilo é uma urgência hipertensiva ou se aquilo é uma emergência hipertensiva, que são coisas diferentes, completamente diferentes, é justamente a presença ou não de lesão de órgão-alvo. Porque se o indivíduo está no pronto-socorro com 17 de pressão e um sangramento intracraniano, um AVC hemorrágico, isso é uma emergência hipertensiva, isso tem que ser controlado rapidamente, com medidas inclusive de medicações endovenosas, ou seja, na veia para controlar a pressão. Então você perguntou quais são os órgãos acometidos. Então é coração, é cérebro, é olho e rim, sistema renal. Então esses são os órgãos mais amplamente envolvidos e que são lesionados por hipertensão arterial sistêmica ao longo dos anos. E agora eu fiquei curiosa de saber a diferença entre emergência e urgência. Esse é o caso de emergência. De urgência? Urgência é o indivíduo que tem uma pressão alta, mas que não tem evidência de lesão de órgão-alvo. Portanto, você tem até 6 horas para baixar a pressão dele. Então, não tem aquela afobação de achar que tem que jogar a pressão de 18 para 12 agora. Aliás, nem é legal. Então, você vai abaixando a pressão desse paciente vagarosamente no pronto-socorro. Entenda que no pronto-socorro, inclusive, às vezes os pacientes não entendem. Mas eu fui para o pronto-socorro, estava com pressão alta e o doutor me medicou com remédio para ansiedade. É porque no protocolo para tratamento de hipertensão, nesse momento na urgência hipertensiva, você tem que relaxar o paciente, que o mecanismo da adrenalina, aquele mecanismo de vasoconstrição, de aquela agitação toda, é fator gerador de aumento da pressão. Então você tem que tirar o fator de estresse, então você tem que relaxar o paciente. Então a primeira coisa que você faz é medicar com uma medicação para acalmar, relaxar, mas eu não estou nervoso. Mas mesmo assim o mecanismo muitas vezes não é voluntário, é involuntário. Tanto existe isso que é a tal da hipertensão do jaleco branco, que é a hipertensão, o cara só fica hipertenso quando está na frente do médico.
sai de lá não está hipertenso. Isso é uma realidade. Até brinco com os pacientes, hoje está nervoso, hein? Acho que assustou com a feiura do médico. Eu brinco assim, até para descontrair e para mostrar, existe um componente situacional que gera isso. Daí na sequência dá uma medicação para pressão, para poder tentar dar uma minimizada. E muitas vezes eu falo assim para o paciente, está com fome? Tô. Então vamos comer um pouquinho antes? Porque fome é uma coisa que agita o paciente também, gera estresse. E doutor Fábio, geralmente quando o paciente teve um aneurisma, né, está no hospital com aneurisma ou com AVC, o que aconteceu com ele foi um aumento da pressão. Sempre aumento da pressão ou não? Não necessariamente. Ele pode ter tido justamente outras coisas. Por exemplo, ele pode ter tido um êmbolo, tá, por uma causa específica, um coágulo que migrou para o cérebro, que veio do coração um coágulo que foi para o cérebro. Então entupiu-se uma artéria cerebral. Aí o entendimento do médico é muito importante, e a formação médica é muito importante, e a orientação para a família naquele momento é muito importante, porque ele chega ao pronto-socorro com 18 de pressão. Muitas vezes a gente não medica. Como assim? Porque entenda que esse mecanismo é diferente do que eu falei anteriormente. Antes eu falei de um rompimento arterial. Estou dizendo de uma obstrução arterial. Então eu tinha um vaso, que é um caninho, que em determinada região cerebral ele está fechado. Então aquela região ao redor do vaso está acometida, está sofrendo, vai ter lesão, morte celular cerebral naquela região se o suprimento de oxigênio não for reposto. Então o organismo, como é muito inteligente, ele interpreta isso e fala, está faltando nutriente, está faltando oxigênio, cadê o sangue? Manda mais, bombeia mais, aumenta a pressão. Então, na verdade, a hipertensão nesse caso é um mecanismo de salvamento do organismo. Então, ele tem aquela região que está sendo acometida e que, se a gente não tratar, ou seja, desobstruir, vai ter uma morte celular. E aí, erroneamente, às vezes, profissionais mesmo acabam medicando a pressão ali. E não é para medicar, tem critérios para medicar quando precisa. Porque acontece, além dessa região que está acometida gravemente, existe uma outra, um halo ainda posterior, que chama-se zona de penumbra, que está sofrendo, mas está sofrendo só e não vai morrer, vamos dizer assim, aquela região. O que você faz? Na hora que você diminui a pressão, erroneamente, não só a região que estava morrendo vai evoluir mal, como você passa a acometer uma região ainda maior, que era a zona de penumbra. Então o AVC, que era deste tamanho, por exemplo, fica deste tamanho. A lesão, a sequela, que era para ser X, fica muito maior. Entendeu como essa pergunta é extremamente interessante? Não sei, eu fico empolgado, não sei se é interessante, mas para mim é muito interessante. Não, eu adorei a resposta, porque sabe o que me dá vontade de fazer? Botar esse programa para as crianças e falar assim, tá vendo como é importante estudar? Quando você tem conhecimento, né? Olha que incrível, gente, porque você sente uma segurança do Dr. Fábio falando, porque é muito delicado, né? São detalhes. E o que eu fiquei pensando na tua resposta, né? Quando você falou que o organismo é inteligente, eu lembrei, acho que há uns 3, 4 anos atrás, eu sentei com o Padre Haroldo. A gente poderia, de repente, fazer isso juntos. Sentei com o Padre Haroldo e a gente começou a escrever um livro que, se um dia a política do mundo, realmente, as políticas públicas forem funcionar exatamente como o corpo humano, a gente teria resolvido todos os problemas. Porque é incrível como um órgão ajuda o outro, né? Como o organismo funcionando e saudável, sincronicamente. Realmente. E assim, é um milagre o organismo, né? O corpo humano é um milagre. Exatamente. Então imagina você faz isso na política, né? Você resolve, né? Outro milagre. Não tem essa história de poder, né? Quando às vezes meus filhos perguntam, mas o que é mais importante? Pensar com a cabeça ou com o coração? Qual que é o órgão mais importante? A cabeça ou o coração? Aí eu brinco, né? Eu falo assim, olha, eu aprendi estudando Aristóteles que virtude é o equilíbrio, né? Exatamente, então, eu ia falar agora, então pensamos a mesma coisa. O equilíbrio, né? O racional e o emocional tem que andar equilibrado. Só emoção não dá e só razão também não dá, porque a só razão só encontra pessoas frias e que não tem aquele amor ou afeto um pelo outro. E o ser humano é movido disso, né? Ele é movido pelo afeto. Com certeza. E olha, que fascinante, né? Eu ouvi a entrevista do doutor, porque a gente começa a pensar assim, olha como o organismo funciona e realmente como a pressão alta ou como um excesso de gordura no sangue ou o sedentarismo faz toda a diferença, né, na qualidade de vida e como a gente vai envelhecer. Exatamente, Sandra.
Então, o corpo como um organismo vivo e inteligente, ele tenta se salvar a todo custo. Então, nós precisamos dar uma forcinha nesse processo e ser facilitador. Nós, como pessoas, como cuidadores do nosso próprio organismo. Primeiro, amar a nós mesmos, né? Para, na sequência, transferir esse amor para os outros que estão ao nosso redor. E isso eu vejo isso no dia a dia. Muitas vezes, muitas famílias preocupadas, filhos preocupados com seus pais, familiares, muito ansiosos. Hoje foi o dia que eu realmente me lembro de uma família assim no consultório. Mas aí eu falei assim, olha, vamos fazer assim? Vamos primeiro cuidar de você antes de cuidar da sua mãe? Eu falei isso para uma filha hoje. Porque, nitidamente, o estresse emocional é tão intenso que ela não consegue enxergar nem o que fazer na sequência. E realmente, gente, eu até já falei isso para vocês em alguns programas, né? Eu vivi isso em casa com os meus pais idosos e em muitos casos é de uma hora para outra que a gente percebe isso e se nós não tivermos equilibrado, vira uma bagunça, né? Exato. Então, o Dr. Carlos, no último programa que a gente fez, ele disse isso. Ele falou que muitas vezes o geriatra tem que cuidar mais da família do que do paciente. Ah, Sandra, se mexer nesse assunto aí vai render mais meia hora, porque família é tudo, né? Família é a essência de toda a sociedade e eu acredito piamente que todas as motivações, qualquer campo que você quiser discutir, saúde, política, economia, profissão, o que for, tudo é família, é berço, é orientação, é tudo isso que é daí que começa tudo, né? Então, se hoje nós estamos aqui é porque tem uma família por trás que trabalhou em cima de nós para que nós hoje pudéssemos ser representantes aqui deles. Então, hoje você é representante dos seus pais estão aqui. Meus pais estão aqui, o Beto, seu marido está aqui, a Carol, minha esposa, está aqui, nossos filhos estão aqui. Então, temos que levar isso para frente, nós somos responsáveis por tudo isso. E a oportunidade é nossa, nesse momento é nossa. A tarefa está na nossa mão. Bom, a notícia ruim que eu tenho para te dar é que o programa acabou. E a notícia boa é que ainda bem que acabou, porque senão eu ia começar a chorar aqui. Porque eu também acho que a família é a base de absolutamente tudo. Inclusive de todas as atitudes que a gente vai ter na vida. Porque realmente é o que a gente aprendeu e é o que a gente vai ensinar, tem tudo a ver com a nossa família. É isso aí. Muito obrigada pela tua Eu que presença. agradeço. Eu que tenho que agradecer. Obrigado, Sandra. Esse não é o último programa com o Dr. Fábio. A gente volta em outros momentos para sempre falar sobre doenças e saúde na terceira idade. Até lá!